Olha, com certeza, esta história é uma das mais tristes que eu já trouxe para este canal, mas ela é muito importante para que a gente possa entender a maldade humana e como muitas nações trataram a raça negra ao longo de muitos anos. Nós vamos conhecer a história de Ota Benga, este rapaz que está neste cartaz. E eu não sei se você reparou, mas está escrito nele a palavra Zou. Sim, é um cartaz promocional de um zoológico humano, onde Ota é apresentado como uma atração deste zoológico. Após 114 anos, o zoológico dos Estados Unidos se desculpa por exibir jovem negro em jaula de macacos. E olha, ao meu ver, uma desculpa bem da tardia, mas ainda bem que veio, né? O Ota Benga, ele foi sequestrado da sua terra natal, que ficava na África, no Congo, e trazido para os Estados Unidos para ser apresentado como esta atração selvagem, da qual era o entendimento de muitas nações brancas que controlavam o mundo naquela época. E olha, você pode ficar pasmo, você pode estar agora extremamente revoltado com isso. Mas eu preciso te alertar que esta procura por atrações iguais a essas já era uma demanda muito da antiga. Vinha do freak shows e também já era uma demanda que a Europa apreciava demais. A Bélgica, que hoje é um grande país que tem caracteres de civilidade, toda programada em sua Constituição, em várias leis, que, por exemplo, tem lei que na Bélgica você é proibido mexer com uma mulher na rua. Mas este país que tem esses exemplos de educação também executou em sua nação zoológicos humanos. E olha, esta foto é muito perturbadora, mas eu preciso mostrar ela para vocês aqui, para que vocês tenham ideia de como era o tratamento de alguns europeus com a raça negra naquela época. Nesta imagem, nós podemos ver uma criança sendo alimentada em um cativeiro. E olha, você talvez esteja falando que é algo de 1800 e lá vai bolinha, mas não. De 1958. Ou seja, o seu avô estava vivo e talvez até a sua mãe ou seu pai tenha nascido nesta época. Oi, tô passando para te lembrar para nos seguir nas redes sociais. E sobre o Ota? Ele era membro do povo Mbuti, que vivia nas florestas próximas ao rio Kasai, no antigo Estado Livre do Congo. Uma das características mais marcantes desses povos eram suas baixas estaturas, motivo pelo qual também sofriam bastante preconceito. Antes de ir para os Estados Unidos, o jovem já havia sobrevivido a 2 massacres cometidos por forças belgas, sendo mantido como escravo. Aos 23 anos, já havia perdido 2 esposas, uma assassinada e a outra morreu após ser picada por uma cobra. E olha, eu queria dar um bônus, que é falar um pouco rapidamente sobre a colonização do rei Leopoldo, que foi um verdadeiro genocídio. Este rei belga invadiu o território onde o Ota vivia e provocou um verdadeiro massacre, com diversas mutilações e altos assassinatos extremamente cruéis. Até a própria Bélgica pede desculpas e atualmente retirou até estátuas deste líder como forma de repudiar o que ele fez representando a Bélgica no passado. Em 1906, Benga foi levado por Samuel Werner, o homem branco que queria criar uma exposição racista, pseudocientista, com aqueles considerados elos perdidos da evolução humana. Era assim que ele definia as raças negras que vinham desta parte do Congo. Primeiramente, ele foi exposto no Museu Americano de História Natural, mas o seu proprietário não quis mantê-lo no local, pois julgava não estar recebendo o suficiente do administrador da instituição. Então, Werner levou Ota Benga até o zoológico do Bronx, onde ele foi colocado dentro de uma jaula com macacos
e apresentado como se fosse um canibal. O jovem de 23 anos fez parte de uma exposição da New York Anthropological Sociedade de Antropologia, que, como era de costume, tinha premissa pseudocientífica e eugenista. O objetivo era revelar a evolução humana por meio de uma espécie que eles consideravam inferior. Entre as inúmeras humilhações que o rapaz passou, ele era obrigado a interagir com orangotangos para reforçar a ideia de ser um selvagem. Também tinha que mostrar os seus dentes para os visitantes, uma vez que era costume do povo Mbuti que as dentições fossem afiadas. Em um dia recorde, Benga foi visitado por uma multidão barulhenta de mais de 40 mil pessoas. Algumas o cutucaram nas costelas, enquanto outras apenas riram ao vê-lo assustado. Em legítima defesa, o jovem atingiu vários visitantes. Como resultado, foram necessários 3 homens para contê-lo, que o arrastaram de volta à casa dos macacos. Olha, esta situação do Ota não ficou totalmente desapercebida. Uma igreja batista de Mount Oliver tinha como o reverendo Martin Gilbert, que ficou totalmente indignado ao presenciar a situação do rapaz, e escreveu um texto para o jornal The New York Times. E após 20 dias de manifestações, o garoto foi finalmente liberto, ficando sob a custódia de James Gordon, ministro que liderou a acusação para a libertação dele. O governante passou a administrar a vida de Ota Benga, levou o jovem para um dentista e o matriculou em uma escola segregada para crianças negras. Arrumou também um emprego para Benga, em uma fábrica de tabaco local. Mas, no ano de 1914, Ota Benga planejou voltar para a África e abandonar a vida na América do Norte, que ele decidiu que não era para ele. Com o dinheiro que acumulou na fábrica de tabaco, o jovem fez as malas e tentou embarcar para sua terra natal, mas não deu certo. Começou naquele mesmo ano a Primeira Guerra Mundial e houve a suspensão dos navios que levariam Benga para lá. A Bélgica foi ocupada pela Alemanha, causando grande caos no Congo. Com o fechamento das entradas e saídas, sem nunca poder retornar às suas raízes, aos 32 anos, e com uma saudade tremenda da sua terra natal, e com diversos problemas de traumas psicológicos causados por esta vida de sequestro, abusos e humilhações, Ota foi para um lugar isolado. Fez uma fogueira para lembrar dos seus costumes, dos seus antepassados, e com um revólver, com uma arma, mirou naquilo que já estava praticamente destroçado pela sociedade que o escravizou e que o tratou como animal. Ele mirou em seu coração e desferiu um único, e ali acabava a vida do jovem Ota Benga. Ota foi vítima deste regime cruel que foi imposto pelo colonizador em todo o continente africano e que resultou em feridas abertas até hoje, não só na África, mas também no Brasil. No Brasil, o regime de escravidão foi simplesmente o mais longo das Américas e resultou no racismo estrutural que nós temos em nossa sociedade até os dias de hoje.